meus irmãos, que eu não esperava trazer a palavra hoje, mas louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia, Deus. Abram, irmãos, a sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 1. Engrandecemos o teu santo nome. Aleluia. A tua palavra, ó Deus. Versículo 18 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Até aqui, irmãos. Aleluia. Pode se sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Aleluia. Esta palavra é uma palavra a qual foi projetada através dos profetas, ela foi profetizada pelos lábios de grandes homens de Deus, uma promessa de um Redentor que Deus traria através de uma mulher virgem, uma mulher, imagino eu, desprezada pelo seu povo, uma mulher que talvez não tivesse nenhum pensamento de grandeza ou de se submeter a algo impuro, mas uma mulher que estava aos pés do Senhor, honrando e vivendo nos preceitos do Senhor. Imagino eu que se essa mulher, quando o anjo lhe apareceu, aleluia, ele fez esta promessa, imagino eu que se ela quisesse deixar de lado esse presente do Senhor, louvado seja o nome de Deus, o que seria da vida desta mulher? Deus poderia conceder a outra, mas sim, ela quis. Ela poderia ter dado um jeito, poderia ter feito de maneira diferente, poderia ter expelido aquele presente que o Senhor lhe deu, mudando assim a história. Porque Deus, ele não nos dá algo determinado para que venhamos a sofrer. Imagina se aquela mulher, sendo uma mulher casada, nunca ter tocado num homem, conceber algo em seu ventre, se ela não quisesse, aleluia, honrar esse Deus, o que seria da vida dela? Fica aí um ponto de interrogação. Mas ela foi até o final. E houve, aleluia, esse nascimento. E houve esse homem que deu a vida por nós. Aí o Senhor me leva lá em Abraão. E o Senhor fez uma promessa a Abraão. Imagina Abraão já sendo velho. Aleluia. E Deus falando com ele ali. Tu vê as estrelas dos céus? Tu vê essa areia?
a tua descendência será assim. Só que Abraão não confiou, aleluia, no Senhor, aleluia, como o Senhor queria. E ali ele tomou uma concubina, louvado seja o nome do Senhor. E daquele relacionamento houve o nascimento, Ismael. Mas o Senhor tinha algo grande para Abraão, não algo material, mas algo espiritual. Aleluia! E quando ele começou a entender isso, aí veio o filho da promessa, a qual Deus tinha prometido a ele. Aleluia! E o que acontece quando nós passamos à frente do Senhor? Até hoje se ouve falar de guerras entre os muçulmanos e entre os israelitas, buscando, aleluia, a terra de Israel, buscando e almejando aquela terra, dizendo que Ismael que é filho da promessa, e outros dizem, não, o filho da promessa é Isaque. E até hoje, os árabes buscam conquistar essa terra e buscam exterminar de vez os judeus, por causa da desobediência de um homem, por causa que ele não acreditou ao extremo naquilo que Deus tinha falado. Um homem que tinha tanta fé no Senhor. E não é diferente comigo e contigo. Quantas vezes o Senhor fala para nós, aguenta firme, confia, não temas. E nós muitas vezes queremos dar o nosso jeito, queremos passar, aleluia, adiante e esquecer daquilo que o Senhor nos confirmou. E trazemos para nós, aleluia, amarguras e derrotas, por causa dos nossos preceitos, por causa da nossa confiança no nosso braço. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele é um Deus que Ele faz que nós venhamos caminhar, que nós venhamos dar passos longos, mas Ele coloca um anzol no nosso nariz e nos faz voltar. E aí, nós enxergamos verdadeiramente onde foi que eu errei, Senhor. E o Senhor começa a mostrar os caminhos, começa a mostrar ao homem aonde foi que ele errou, qual foi o passo que ele deu errado. Porque muitas vezes queremos sim colocar a culpa no Senhor, mas a palavra diz: de que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Quando parece que Deus já não está mais olhando para mim e para você, e nós simplesmente nos aquietamos e deixamos de buscar esse Deus em oração, e deixamos de confiar, e deixamos de buscar a sua palavra, e começamos o quê? A buscar aqueles pensamentos mundanos. Aqueles pensamentos do mundo começam a corromper o homem de Deus e a mulher de Deus. Aí é necessário que o Senhor venha quebrar o vaso. É necessário que o Senhor venha fazer uma nova história, escrever uma nova parte do livro, porque o homem não conseguiu se manter na promessa. Aleluia! E o Senhor, Ele começa novamente a moldar o vaso ali. Começa novamente a fazer, aleluia, da onde ele parou. Quando o homem poderia tomar posse daquilo que Deus lhe prometeu, ele volta lá para o final da fila e fica reclamando ainda com o Senhor. Mas o Senhor fala com ele: lembra-te quando você reclamou a primeira vez, o que eu fiz. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele faz que o homem venha caminhar pelos seus próprios caminhos, mas Ele direciona os passos do homem. Muitas vezes queremos, aleluia, nos revoltar de tal maneira que o Senhor, Ele fala assim: ó, meu filho, aquieta-te, porque eu sou contigo.
Eu tenho uma promessa contigo. Não saia da promessa. Aleluia. Não saia do foco que eu te coloquei. Aleluia. Porque grandes coisas eu tenho para você e não há quem vai te poder parar. Aleluia. Se levante o inimigo da esquerda ou da direita, ele não vai conseguir te parar. Porque diz que o Senhor ele faz dos seus servos um fogo abrasador. Aleluia. Deus seja louvado. Então que nós venhamos a crer nesse Deus, porque verdadeiramente Ele trabalha no nosso interior. E a cada dia Ele vai nos libertando e vai nos tirando as impurezas que tem atrapalhado a caminhada a qual Ele nos colocou. Aleluia! E aí quando o homem de Deus começa a entender essas coisas, ele começa a obter vitórias extraordinárias. Ele começa, aleluia, a prosperar no seu caminho. Ele começa a ser apedrejado por causa da promessa que há na vida dele. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele age como Ele quer. Aleluia. Aleluia. A palavra diz que assim como o vento passa, aleluia, ninguém sabe para onde ele vai, nem para onde ele vem. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não questione acerca daquilo que Deus tem falado contigo, acerca daquilo que Deus tem feito. Da maneira que Ele tem feito, Ele levou o teu parente, Ele levou o teu irmão, mas Ele sabe como Ele faz. Aleluia. Não questione. É como diz o louvor, é melhor questionar ou adorar. Aí o Senhor me leva em Jó. Imagina se Jó desiste, aleluia, desse Deus, por causa da grande prova que ele estava passando. Aleluia. O que ia dizer Satanás? Ah lá, eu tinha razão. Aleluia. Mas ele fez diferente. E o que você tem feito? E o que eu tenho feito? Para que o Senhor venha se agradar de nós, de tal maneira como se agradou de Jó. Um homem íntegro, justo, um homem fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes queremos bênçãos do Senhor. Olha o que o Senhor tem para ti, conserta o teu altar. Porque sem isso, aleluia, sem a santidade não será possível, aleluia, ver a Deus. Sem santificação, sem revelação de Deus, sem o brilho do Espírito Santo. Porque o Senhor busca, aleluia, um povo que o adore. Não com objetos, não com símbolos, mas o adore em espírito e em verdade. Porque Ele quer jorrar, aleluia, o Espírito dEle sobre cada um de nós. Quanto mais Ele usa, mais Ele quer usar. Mas porque nós nos tornamos infiéis, o Senhor não é culpado disso. O Senhor tão somente espera que nós venhamos a reconhecer: Senhor, eu fiz e aconteceu, me justifica, porque eu sou pecador. Quando o Senhor Ele perdoa, não quer dizer que você não vai sofrer consequência. Mas quer dizer o seguinte, que o Senhor Ele não vai riscar novamente o teu nome do livro da vida. E ainda se Ele estiver riscado, Ele renova a aliança, porque você confessou. Ezequiel capítulo 33 fala: se o justo ele tiver feito toda a sua vida de justiça e ele pecar, o Senhor não se lembrará dos tempos da sua justiça. Mas se o pecador vier se converter, será salvo pela sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós venhamos permanecer nessa promessa de Deus. Eu não vou estender muito, irmãos, porque eu confesso aos irmãos que nem ao menos eu tinha algo preparado. Mas a promessa de Deus é essa. Fica firme. Fica no lugar que Deus te colocou. Fica na promessa. Fica no foco. Não desista. Não aceite mais conversações dizendo: olha,
vai em tal vaso, vai em tal lugar, porque o Senhor já falou comigo e contigo. Aleluia! Receba essa palavra em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele vive e reina e abençoa a nossa vida. Fica na promessa, porque tudo vai dar certo na minha e na sua vida. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.